Olá, eu sou o jornalista Daniel Fagundes. E eu sou o jornalista Guilherme Wunder. E esse é o podcast A Escuta. Uma crítica, uma resenha, um bate-papo sobre tudo o que aconteceu na série The Wire da HBO. Finalizada em 2008, The Wire é considerada uma das séries mais importantes da história. E para tentar entender os motivos, nós criamos o podcast A Escuta, onde você pode acompanhar essa descoberta junto com a gente. Olá, começando mais um episódio do podcast A Escuta, o episódio de número 7, no qual vamos falar da quarta temporada de The Wire, os 7 também primeiros episódios da quarta temporada de The Wire, que novamente, Guilherme, mostrou bastante coragem e tem muita coisa diferente em relação à terceira temporada, não é mesmo? Com certeza, a gente viu que a nossa teoria de que a trama de Avon Barksdale e companhia parece que realmente se encerrou, né? E agora a gente acompanha novos protagonistas e protagonistas antigos perdendo espaço. Eu não sei se tu notou isso, mas eu senti que teve ao mesmo tempo que surgiram personagens novos com força, que vinham desde a temporada passada, alguns protagonistas acabaram sumindo ou aparecendo com menos frequência nos episódios. O principal, cara, nesses 7 primeiros episódios, o McNulty quase não aparece na série. Até tem ali um episódio que mostra mais ele em casa, né? Aquela relação dele com a namorada, só que assim, é meio que ele escanteado, e essa pra mim foi a grande surpresa, porque no último episódio a gente até comentou que tudo tava em volta dele. Ele ia pra marinha lá e tinha um caso na marinha, e do nada ele tinha que resolver aquele caso. E, cara, eles simplesmente surpreenderam muito, na minha opinião, tirando ele desse foco. E também mudança de trama, né? A gente tinha nas 3 primeiras temporadas uma presença forte daquela relação polícia-tráfico de drogas, o combate ao tráfico de drogas. E nessa tem um foco bastante na escola, nas crianças da escola, e também no lado político. E o Carquette, que foi apresentado no final da última temporada, ganhou uma presença e uma força muito, muito forte nesse início de temporada. Bom, já que eu puxei pelo Carquette, o que tu achou desse trabalho político da série? Cara, era uma coisa que a gente falava enquanto a gente assistia a série, que era uma das coisas que a gente mais estava ansioso para ver como é que eles iam abordar essa questão política. E por mais que a gente tenha achado, eu pelo menos, achei muito bem desenvolvido todo o conceito, desde ele buscar apoiadores para a campanha, toda a trama dele que começa já na temporada passada, dentro do partido para concorrer contra o atual prefeito, né? Só que uma coisa que eu acho que atrapalha um pouco a gente, que é do Brasil nesse caso, é a questão dos partidos políticos e do sistema político dele ser diferente do nosso. Uhum. E, por exemplo, teve um momento que eu nunca achei que aquela eleição ainda estava toda interna, assim, eu achava que já era algo maior, e depois a gente acaba descobrindo que a recém estava nas questões internas. Isso. E pelo que dá a entender, assim, meio que eles vão parar dessa parte, assim, não vão abordar a eleição de fato entre os dois candidatos. Meio que eles decidiram uma questão interna dentro dos partidos, e a gente não vê esse desenvolvimento, pelo menos não na mesma intensidade, a gente não vê o desenvolvimento da política na hora do eleitor ir pra rua de fato, assim, né? Exato. Talvez, é bem isso que tu falou, a gente não tá lá, a gente não sabe como é que é o sistema político na pele, mas dá a entender que eles até citam bastante, tem o Partido Democrata e o Partido Republicano, que são os dois maiores lá, praticamente os únicos nos Estados Unidos com força, e aí as eleições até, inclusive, demorei para identificar, eu acho que tu também, né, a gente comentou, a gente demorou para identificar que era do Partido Democrata, e eles citam que os democratas sempre ganham, então meio que deixaram assim, quem ganha no Democratas é eleito prefeito. Então, basicamente, parece que vai ser realmente isso, assim. Só que a trama política é muito bem desenvolvida, os personagens são muito bons. Tá começando a campanha, essa que o Guilherme citou agora, e é uma campanha que mostra vários lados podres, o lobby que é feito, e envolvimento, inclusive, com vários personagens e setores da cidade de Baltimore. Eu achei muito, muito legal isso. O Aidan Gillen, né, que é o ator que interpreta o Carquette, o cara é muito bom, ele, enfim, conhecido aí, Game of Thrones, Peaky Blinders, é um cara muito conhecido, e ele é muito bom ator, ele é um cara que ele passa, ao mesmo tempo que, a minha impressão, assim, ao mesmo tempo que ele passa esse negócio, esse ar de renovação e tudo mais, ele tem um pouco daquele lobby políticos, né,
que parece que ele vai ter que realmente se sujar um pouco para conseguir o que ele quer. Mas essa trama aí tá sendo muito bem trabalhada, pelo menos nesse início de quarta temporada. E também outro ponto importante que eu citei ali no início, que é a parte das escolas, das crianças, o início, principalmente os 3 ou 4 primeiros episódios da temporada, eles focam muito nas crianças e essa linha tênue, né, entre tráfico de drogas e tentar uma vida melhor. Tem o Colvin, que é um personagem bem importante, que o Guilherme gosta muito, tá comemorando nesse momento aqui, pro pessoal não vai estar vendo. Já que tu comemorou, é contigo. Cara, não, ele é um personagem que eu acho muito bom mesmo. Como a gente falou, assim, a gente já tinha destacado ele na primeira temporada que ele aparece, né? Interpretado pelo Robert Wisdom. Eu não sei como é que fala sobre o nome dele, mas eu acredito que seja assim. Robert Sabedoria? E é um cara muito importante já na temporada anterior, quando ele aparece, que ele é todo envolvido no cenário de Amsterdã, ali que a gente aborda. E agora ele vem com outro papel completamente diferente. Após ele ser afastado da polícia, na realidade eu acho que, se não me falha memória, o termo que eles usam é aposentá-lo, que ele já estava no fim, eles meio que adiantam a aposentadoria dele. Agora ele vai trabalhar com um projeto social dentro das escolas, porque ele viu como é que funciona o tráfico e todo o impacto que tem. E ele via muito na temporada anterior, mostrava muito ele vendo as crianças como batedores do tráfico de drogas. E agora a gente vê ele tentando mudar esse conceito. E ele tenta entrar na escola e mudar de dentro, assim. E a gente vê, desde a tentativa dele de mudar, que acho que é o mais importante, mas a gente também vê muito que as crianças que estão ali, a gente vê em mais de um personagem, o quanto elas querem ser ajudadas, mas em um momento elas não querem se mostrar frágeis. Exato. A gente nota isso em diversos momentos, assim, que as crianças, quando estão conversando só com ele, são uma. Quando estão na frente da turma, muda a postura. E eu acho que isso mostra muito uma carga enorme que a série tem, que a gente sempre falou, foi a construção de seus personagens. Talvez pela estratégia deles de não se prender a tempo, então se eles demorar vários episódios para apresentar um personagem, eles não se preocupam com isso. Eles gostam de encerrar a temporada tudo fechado, correndo. Mas a construção do personagem é muito boa. E a gente vê isso nesse momento, assim. E eu acho que esse é um núcleo que acaba substituindo a polícia, entre partes. Exato. Porque além de ter o Calvin lá, o Prebeluski tá lá também na escola. Exato. E o Prebeluski, eu não sei se tu sabe, já vem para a primeira curiosidade do episódio de hoje. Essa temporada foi baseada na experiência do Ed Burns, que é um dos criadores da série, um dos escritores, que ele era policial e ele teve uma experiência como professor também num colégio público. E ele quis trabalhar esse lado, mostrar como que é difícil trabalhar numa escola de periferia, como que é a situação das crianças, como o Guilherme falou, na rua ela tem que vestir uma casca e ali dentro da escola é um pouco diferente, às vezes elas querem realmente ser ajudadas, evoluírem. E a construção de personagens, o próprio Prebeluski, que é esse cara que ele tem essa ambiguidade maluca de na primeira temporada tu odiava ele porque ele tinha sido racista, depois tu vai pensando um pouco mais no lado dele, depois tem um caso que foi totalmente fora da curva, assim, inesperado, mas foi um caso também de racismo, e aí tu não sabe, assim, tu cria uma empatia, tu não cria uma empatia, e essa ambiguidade dos personagens cara, é demais, assim. O realismo da série em relação aos personagens, em relação ao que a gente imagina que seja a realidade das crianças, é um negócio que, pra mim, me ganhou demais, assim. Eu gostei muito, muito desse início de quarta temporada, mesmo saindo desse lado do tráfico de drogas, porque particularmente, eu gosto desse lado mais social e político. E eu tô achando, assim, muito, muito bom mesmo. Outro ponto que a gente acho que vale citar aqui, Guilherme, é o ganho de força do Marlo, né? Como o Avon e o Stringer meio que saíram de cena, o Marlo ganha força, né? Ele começa a meio que controlar quase todo o tráfico de drogas da cidade. Então mostra esse personagem que é um diferentão, ele é meio quieto, ele é menos fanfarrão do que os outros traficantes, mas ele tem uma força e parece realmente que vai controlar todo o tráfico de drogas na cidade e na região ali. A gente vê muito isso, assim, a gente vê que isso casa muito com o que tá funcionando na escola. A gente vê, por exemplo, que o Michael Lee, que é o personagem do Kristen Wiig, que é uma das crianças ali, uma das mais velhas, é um cara que começa a trabalhar com o Marlon em determinado momento. E isso, para mim, é onde é o elo de ligação entre esses dois núcleos. O núcleo de tráfico de drogas e o núcleo escola.
Porque, como a gente tinha falado, já tinha aparecido as crianças trabalhando como batedores antigamente, mas agora a gente vê as crianças mais presentes em até funções de mais responsabilidade, né? Ele é um adolescente que está estudando, a gente não tem noção. Em nenhum momento eu lembro de ser falado que ano da escola eles estão naquela época ali. Mas ele é um cara que... E não é o único. Outro exemplo de personagem que tem essa ligação de escola com o tráfico de drogas é o Namon Bryce, que ele é interpretado pelo Bulito McCullum. Eu acredito que é assim que se fala o nome dele. Que ele também é um personagem que liga o núcleo escola com o núcleo tráfico de drogas. Só que ao contrário do personagem anterior que a gente citou, ele não tem uma ligação com o Marlon, né? Porque ele faz parte dos remanescentes da gangue do Avon Barksdale. Exato. É que ele acaba tendo vários problemas e o pai dele tá preso, um dos presos lá nas primeiras temporadas, quando foi para cobertar o Avon, e muitas vezes ele é procurado para tentar ajudar. Então, acho que existem várias ligações que ligam a escola com o tráfico de drogas. Eu acho que isso é intencional, tá? Acho que a ideia de totalmente. Que o Wolverine faz sentido. É totalmente intencional e também tem ligação, se tu for parar pra pensar, lá com o início da série, onde tinha o Put, onde tinha o Bodhi, que eram crianças praticamente, adolescentes, e começaram a traficar. Inclusive o Bodhi agora é um dos únicos remanescentes da organização do Avon Barksdale, e ele tá ali tentando se manter, tentando brigar com a galera do Marlon, e ele que faz essa ligação e mostra como que é o processo, mais ou menos, né? Do cara que é adolescente e começa e simplesmente largou toda a escola só pra estar ali agora. A gente ganhou não um spoiler, mas um pitaco lá no início da série, e agora eles estão mostrando toda a construção de uma criança no tráfico de drogas, né? Eu achei muito, muito bem feito. Se tu para pra pensar no contexto geral da série, é muito bem pensado. Major Crimes, ou os crimes maiores, traduzindo aqui para o português, que é a força-tarefa da polícia não encerrou, mas ela perdeu bastante força, né, Guilherme? Pois é, cara, acho que como tu disse, crimes maiores ela perde muito. Como a gente falou, né, o McNulty é um personagem que aparece menos nessa primeira parte da série, e a gente acha que com ele some um pouco a polícia, porque querendo ou não, ele era o grande personagem, né? Ele era o cara... Por mais que goste ou não goste dele, ele era a figura que levava a crimes maiores. Então, acho que foi estratégico no sentido de não misturar tantas tramas de novo. Eles já fizeram isso no passado, de misturar muita coisa, e eu acho que, como a política meio que termina nessa primeira parte, talvez na segunda troca, com a diminuição da política, surja mais crimes maiores. Mas eu acho que o grande forte dessa parte é a questão da escola mesmo, como a gente falou, assim. Acho que é a melhor coisa dessa primeira parte, pelo menos. Realmente parece... Eles podem ter evitado esse trabalho do McNulty também para não, enfim, trazer muita informação de novo, talvez bagunçar, deixar o cara confuso. Eu acho que essa escolha deles também foi super boa. Bom, Guilherme, vamos para as curiosidades e encerrar o episódio, então. Vai lá, conta as curiosidades desse episódio pra gente. Cara, o legal é que nessa temporada, que é a temporada que a gente fala que tem bastante coisa de política, a galera chegou a cogitar um spin-off durante essa quarta temporada, que se chamaria The Hall, e ela focaria na história política de The Wire. Eu acho que é muito legal, porque a gente mesmo fala que a gente não entende dessas questões políticas ali, e pelo que dá a entender, eles acharam bem interessante. Chegaram a cogitar fazer isso, mas na época a HBO acabou rejeitando essa ideia. E uma outra curiosidade é que a gente vê no decorrer da série que eles não usam o nome cocaína, o nome crack, ou eles usam termos populares. E eles explicam nas curiosidades que a gente tem, né, que muitos desses nomes que eles deram para batizar as drogas foram inspirados ou na cultura pop ou em eventos atuais. Que existem, atuais na época, obviamente, né, que a série se passa, mas assim, que mais de 40 nomes diferentes eram dados na série, incluindo Pandemic, Purple Haze, Trump Towers, vários nomes que foram dados ali para não falar o nome da droga. A gente não sabe se por uma questão legal ou realmente por uma questão de trazer essas referências e usar nomes mais românticos, pode-se dizer assim. Talvez não tão diretos, né? Até porque eles não explicam geralmente qual é a droga que eles estão traficando, né? Eles simplesmente estão traficando, é basicamente isso daí. Bom, Guilherme, vamos encerrar por aqui, então acho que a gente conseguiu falar tudo e depois a gente volta para contar o que a gente achou desse final da quarta e penúltima temporada de The Wire. É isso, pessoal. Forte abraço, até mais. Até mais, gente. Tchau, tchau.